Você foi ensinado a ser bonzinho, passivo, submisso ao caos, mas nunca foi isso que Deus quis de você. Essa história de homem sensível demais, que foge da responsabilidade espiritual, é uma armadilha disfarçada de evolução. A verdade? Tem muito marmanjo de barba na cara, mas alma infantil. Homens que perderam a voz, o pulso e a coragem, porque aceitaram viver uma fé de vitrine, bonita por fora, quebrada por dentro. Deus não te chamou para ser mais um espectador da sua própria ruína. Ser fraco na fé virou algo quase normalizado. Você olha em volta e vê homens que até falam de Deus, mas vivem dominados por pornografia, insegurança, vícios e omissão. Onde estão os guerreiros? Onde estão os homens que lideram suas casas de joelhos, mas vivem de pé diante do mundo? Sabe qual o problema? É que você foi treinado a sobreviver quando Deus te chamou para dominar. E esse vídeo aqui é um chamado. Não é sobre religião, é sobre identidade. Se você sente que alguma coisa dentro de você precisa mudar, que chegou a hora de largar o papel de coadjuvante e assumir seu posto de soldado, então fica até o final. Porque o que você vai ouvir hoje pode ser exatamente o que ninguém teve coragem de te dizer. E quando terminar, não tem mais desculpa. Ou você reage, ou continua sendo o que Deus nunca te chamou para ser. O que é ser um homem forte na fé, Zer? Um homem forte na fé não tem nada a ver com religiosidade ou aparência de santidade. É sobre viver com firmeza, mesmo quando tudo ao redor tenta te desestabilizar. É aquele cara que, mesmo enfrentando crises, não se dobra, porque sabe em quem tem crido. Não é um super-herói sem falhas, mas alguém que decide todos os dias andar com Deus, mesmo com cicatrizes. A verdadeira força não é barulhenta. Ela é constante. Esse tipo de homem é raro, mas necessário. É o marido que lidera com amor e autoridade espiritual. É o pai que ora com os filhos antes de dormir. É o amigo que confronta em amor, que não passa pano para erro, mas também não julga sem graça. Ele não vive pelo que sente, vive pelo que crê. E a fé dele inspira, desafia, contagia. Você reconhece um homem assim porque onde ele pisa, o ambiente muda. Não porque ele é perfeito, mas porque carrega presença. Ser forte na fé também é resistir ao que parece normal. É não se render à cultura do tanto faz, do cada um com sua verdade. Um homem forte na fé tem princípios e paga o preço por eles. Ele não se molda ao mundo, porque foi moldado pela palavra. E essa força espiritual, ela começa a abrir caminho para um chamado maior. Porque onde há firmeza na fé, há espaço para um propósito que vai além do que os olhos enxergam. Por que a fraqueza espiritual é tão comum entre os homens hoje? Muitos homens estão afundando espiritualmente porque trocaram a verdade pela distração. É mais fácil passar horas no celular do que 10 minutos em oração. Mais fácil buscar validação em curtidas do que em Deus. Essa geração aprendeu a fugir da dor e se esconder atrás de desculpas. Mas por trás dessa fraqueza espiritual está uma ausência clara de identidade. Homens que não sabem quem são, diante de Deus, acabam tentando ser o que o mundo espera. A fraqueza espiritual também vem da falta de disciplina e direção. Muitos não têm modelo, não têm referência, não tem ninguém que diga, ei, é por aqui. E sem direção, qualquer caminho parece aceitável. O problema é que a vida espiritual não anda no automático. Ou você investe nela, ou ela murcha. O cara que não se alimenta da palavra vive de migalha, e migalha não sustenta ninguém. Quando o espírito está fraco, tudo desanda. Casamento, finanças, propósito. E tem mais. O ambiente em que o homem está influencia diretamente sua força espiritual. Se ele só anda com gente que vive na superficialidade, ele nunca vai sair da superfície. Por isso, é tão comum ver homens enfraquecidos espiritualmente, porque se acostumaram com o raso. E o raso até parece seguro,
mas não transforma. É no profundo que Deus molda os verdadeiros guerreiros. E quando você decide sair da superfície, tudo começa a mudar. Como desenvolver uma fé forte e inabalável? Desenvolver uma fé forte não acontece num passe de mágica, nem em um culto só. É uma construção diária que começa onde ninguém vê, no secreto. Um homem com fé inabalável não é aquele que nunca tem dúvidas, mas o que escolhe crer mesmo quando tudo parece dizer o contrário. É aquele que acorda cedo para buscar, que fecha a porta do quarto e diz: Deus, tô aqui, nem sei o que falar, mas não vou sair até te encontrar. Fé forte nasce na constância, não na emoção. Um caminho prático? Comece pela palavra. Leia os Salmos como quem procura refúgio. Estude Tiago como quem precisa de sabedoria. Mastigue Romanos como quem quer entender o plano. Não leia por ler, leia como quem escuta Deus falando com você. E além disso, crie o hábito da oração sincera. Não precisa usar palavras bonitas, só precisa ser real. Fale com Deus sobre suas fraquezas, suas tentações, seus medos. Ele não espera um show, ele quer um coração quebrantado. Outra chave poderosa é se cercar de homens que também querem crescer na fé. Um homem que anda sozinho vira presa fácil. Participe de um grupo de oração, estude com outros irmãos, tenha um mentor espiritual, alguém que puxe sua orelha quando você estiver vacilando. Lembre-se, fé forte se constrói em ambiente fértil. E quando esse ambiente começa a florescer, coisas profundas começam a mudar, não só dentro, mas ao redor. O perigo da passividade espiritual e como ela enfraquece o propósito do homem. A passividade espiritual é sorrateira. Ela não chega gritando. Ela vai se instalando com o tempo, no comodismo. É o famoso depois eu oro, amanhã eu volto para a igreja. Deus entende meu coração. E entende mesmo, mas ele também sabe que um coração passivo é um prato cheio para o desânimo, para a tentação e para a frustração. O homem que se acostuma com a inércia espiritual está, sem perceber, assinando um contrato com a estagnação. Essa passividade drena o propósito do homem. Ele vira alguém que sobrevive, mas não vive. Trabalha, come, dorme, mas no fundo sente que falta algo. Sabe por quê? Porque foi criado para guerra, para missão, para fazer diferença. Quando o espírito se acomoda, o mundo ao redor começa a dominar. O homem perde o brilho nos olhos, a força nas palavras e a autoridade nas decisões. Um pai passivo cria filhos confusos. Um marido passivo esfria o amor da esposa. E sair dessa passividade é questão de urgência. Quer um exemplo prático? Programe um tempo fixo diário para buscar a Deus. Nem que seja 15 minutos. Troque 15 minutos de scroll infinito nas redes por leitura de provérbios. Faça jejum de reclamação por um dia. Pequenas ações quebram grandes ciclos. O inimigo não teme o homem que tropeça. Ele teme o homem que decide levantar com mais fé. E quando essa decisão é tomada, algo começa a se mover na atmosfera espiritual. Exemplos bíblicos de homens fortes na fé e o que podemos aprender com eles. Davi não era o mais forte fisicamente, nem o mais preparado, mas foi chamado homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele errava, sim, mas sempre. Se arrependia e voltava. Era homem de guerra, mas também homem de oração. Ele liderava exércitos, mas antes liderava sua alma no secreto. E isso é uma lição enorme. Força na fé não é ausência de erro, é decisão constante de voltar para a presença. Deus não busca perfeição, ele busca disposição. Outro exemplo, José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. E ainda assim permaneceu fiel. Não murmurou, não perdeu o caráter, não se corrompeu. Quando tudo dizia que ele tinha direito de se revoltar, ele escolheu confiar.
A fé dele não foi moldada no palácio, foi moldada na prisão. É ali, no aperto, que a verdadeira fé aparece. Homem forte na fé não é o que fala bonito na bênção, é o que permanece firme no vale. E que tal olhar para Paulo, antes perseguidor, depois transformado em apóstolo? Ele foi apedrejado, naufragado, preso, mas nunca parou. A convicção dele era tão sólida que dizia: viver é Cristo, morrer é lucro. Um homem que já tinha morrido para si mesmo e por isso vivia em plenitude. Isso é fé forte em estado puro. E quando a gente começa a se enxergar nesses espelhos da Bíblia, fica impossível aceitar uma fé morna, porque aí vem o confronto de verdade. A importância da disciplina espiritual na construção de um homem firme. Disciplina espiritual é o cimento da fé. Não adianta querer ser forte no espírito se a vida devocional é levada com preguiça. Um homem firme é aquele que escolhe fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não sente vontade. Ele acorda cedo para orar, não porque é sempre fácil, mas porque sabe que isso alimenta sua alma. É como quem treina o corpo. Não é só nos dias bons que se vai à academia, é na constância que o músculo aparece. Fé é músculo, disciplina é treino. E não se engane, a falta de disciplina espiritual enfraquece o caráter. É nas práticas diárias que o espírito se molda. Jejum, leitura da Bíblia, oração, silêncio. Um homem indisciplinado espiritualmente se torna reativo, impulsivo, confuso. Um homem disciplinado, por outro lado, tem paz até nas tempestades. Quer um exemplo prático? Escolha um horário fixo para buscar a Deus todo dia. Coloque lembretes no celular. Anote o que você aprende. Vá criando uma rotina sagrada e verá sua força espiritual crescer. O segredo está em entender que disciplina não é prisão, é liberdade. Quando você diz não à carne, está dizendo sim ao espírito. Quando troca a Netflix por um tempo com Deus, você não está perdendo entretenimento, está ganhando direção. E isso muda tudo. Um homem disciplinado espiritualmente tem clareza nas decisões, sabedoria nas falas e autoridade nos ambientes. E quando essa estrutura está firme, é porque algo ainda maior está prestes a ser construído. O papel do Espírito Santo na jornada de fortalecimento espiritual do homem ao homem, por si só, não consegue. Pode ter boa vontade, pode ser esforçado, mas sem o Espírito Santo, ele acaba voltando sempre para o mesmo buraco. É como tentar empurrar um carro sem motor. O Espírito Santo é quem dá força, direção, discernimento. Ele é conselheiro, treinador e combustível ao mesmo tempo. Quando o homem aprende a andar com ele, tudo muda. O medo vira coragem, a dúvida vira fé e a fraqueza vira testemunho. Mas tem um detalhe: o Espírito Santo não força a porta. Ele entra onde é convidado, onde há espaço. E para ouvi-lo, é preciso silenciar outras vozes. Tem muita gente pedindo direção de Deus, mas com os ouvidos cheios de distrações. Quer aprender a ouvir o Espírito? Comece desligando o barulho. Separe um tempo de solitude, fique em silêncio, peça para ele falar e depois anote o que vier ao seu coração. É assim que se aprende a reconhecer sua voz. E sabe o mais incrível? O Espírito Santo não apenas guia, ele fortalece. Quando o homem decide caminhar com ele, os vícios começam a cair, os pensamentos se alinham, as atitudes mudam sem esforço forçado. É transformação de dentro para fora. E a melhor parte, quanto mais você anda com ele, mais você deseja andar. Oi com ele, e quando essa comunhão se torna hábito, aí sim a jornada ganha um novo ritmo e uma nova missão começa a surgir. A missão do homem forte na fé dentro da sociedade atual. Num mundo onde os valores são negociados por likes e verdades, são moldadas por opiniões, o homem forte na fé se torna um sinal vivo da resistência do céu na terra. Ele não é popular, é necessário.
Sua missão não é agradar, mas confrontar em amor. Ele vive princípios que o mundo tenta ridicularizar: fidelidade, integridade, coragem espiritual. E por isso mesmo ele incomoda. Onde ele chega, as trevas perdem espaço, e é aí que começa sua missão mais desafiadora. Ser um homem forte na fé hoje é como nadar contra a correnteza. Mas é justamente essa resistência que gera impacto. No trabalho, ele não mente para subir. Na família, ele assume o papel de servo líder. Na sociedade, ele levanta a voz por justiça e verdade, mesmo que fique sozinho. Quer exemplo prático? Um homem forte na fé se posiciona sem arrogância, vive o que prega e transforma ambientes. Seja numa reunião, num churrasco de família ou numa conversa no elevador e mais. Ele entende que seu papel não termina nele. Ele é um construtor de legado. Seus filhos, seus amigos, seus discípulos, todos vão beber da fonte que ele decidiu cavar. Por isso ele não se vende, não recua, não abandona a armadura. Porque ele sabe que essa geração precisa ver homens que não dobram os joelhos para o sistema, mas só para o Deus que os chamou. E quando esse homem desperta, uma revolução silenciosa começa a acontecer. Agora que você sabe o que está em jogo, a pergunta é direta: o que você vai fazer com tudo isso? Vai voltar para a rotina de sempre ou vai assumir sua posição como um homem forte na fé? Porque olha, não adianta só ouvir, tem que viver. Chega de desculpas, chega de adiar. A mudança começa na prática. Separe tempo para oração, se posicione na sua casa, confronte seus vícios, alimente seu espírito. Deus já te deu tudo que você precisa. Só falta você se levantar. E aí, você vai continuar se escondendo atrás das circunstâncias? Ou vai se tornar o homem que sua família precisa, que sua geração clama, que o reino conta? Porque se você não se posicionar, o mundo vai moldar você. Mas se você tomar uma decisão hoje, agora, o céu inteiro se move com você. O que você está esperando? É agora ou nunca? Se isso mexeu com você de alguma forma, se despertou algo dentro de você, então não sai daqui sem se inscrever no canal e ativar o sininho. A jornada não acaba aqui. Tem muito mais vindo e você não vai querer perder. Bora crescer juntos? A guerra espiritual já começou e guerreiros de verdade não ficam em silêncio.